Teve uma vez, já no final da infância, que uma amiga foi expulsa da escola por beijar outra menina. Hoje, por acreditar na importância de narrar as próprias histórias, eu vou contar uma história que é minha, mas que também é de outras pessoas. É uma reflexão sobre a infância a partir da perspectiva da descoberta da sexualidade já no início da adolescência. Pode até não ser mais sobre a infância, mas é resultado dela. É sobre mim, é sobre família, é sobre política, é sobre cultura pop. E talvez seja sobre você também. E em como as nossas vivências de subjetividade e de sexualidade são usadas muitas vezes como atração em um circo midiático e político. Mas acima de tudo, esse vídeo é sobre a possibilidade de falar. Durante os dias que eu fui escrevendo partes desse roteiro, eu tive um sonho. Sonhei que a casa da minha mãe estava começando a pegar fogo, um incêndio. Correria pra todo lado e eu pensei, não tenho o que fazer, a não ser salvar alguma coisa de valor. Então eu entrei no quarto, tirei do armário apenas uma caixa pequena de sapato, onde eu guardo alguns álbuns e um HD com fotos da minha infância e adolescência. Eu saí correndo com a caixa debaixo do braço, chamando e conferindo se alguém da minha família ainda estava dentro da casa. Eu não sei se eu saí, porque quando eu tentei, a realidade estava na porta e eu acordei. Depois dessa introdução, eu preciso começar essa história do início, quando tudo ainda era mato. Mentira, aconteceu em 2010, aqui em Mato Grosso. Era ano de Copa do Mundo, o Waka Waka era hit, esse também era o último ano do segundo mandato do Lula, e o ano em que a primeira mulher foi eleita presidenta do Brasil. Na televisão aberta, o Big Brother Brasil 10 foi ao ar com 3 coloridos no seu elenco: Jimmy Kier, Serginho Orgashik e Angélica Morango. Um elenco icônico, fala sério. Minha mãe... Eu Continua no jogo. Que linda! Eu tinha 13 anos, lá na metade da minha vida, eu frequentava a Igreja Quadrangular, tinha um blog no Blogspot, tava sempre interagindo em comunidades do Orkut e já era usuário fiel do Twitter. Eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Ou seja, gay. O YouTube também passou a ganhar uma notoriedade mais ampla no Brasil naquele momento. Eu via na TV e na internet tudo o que não dava paz à cabeça já tinha um tempo. Lembro também que um ano antes do ocorrido, em 2009, o termo cura gay já se popularizava na mídia tradicional, especialmente por causa do caso Rosângela Justino. Curar gays e lésbicas. Essas imagens que vocês estão vendo são do SBT, onde uma psicóloga cristã com sua peruquinha, um DSM nas mãos e acompanhada pela imprensa foi registrada protestando na sede do Conselho Federal de Psicologia, após ser penalizada por oferecer terapia de reversão de sexualidade. Eu nunca esqueci. Já em 2010 eu estava na 8ª série. E desde sempre eu já era muito afeminado. Tenho memória de ainda muito mais novo perceber que as pessoas me viam de um jeito diferenciado, talvez com preocupação ou desaprovação, talvez como quem prevê o futuro com um olhar. Embora eu tentasse, eu não conseguia disfarçar. O cool sempre trancava toda vez que alguém vinha me questionar diretamente sobre esse meu jeitinho açucarado de ser. Ou então quando eu era também diretamente corrigido por ser feminino demais. Eu fingia que não era comigo pra ver se doía um pouco menos. O medo era sempre do que eu já sabia e do que muitas pessoas constantemente tentavam me lembrar. É bicha! Eu também desconfiava, lógico. Em 2010, na verdade, eu já tinha um certo conhecimento sobre o meu desejo, mas ainda não tinha conseguido cultivar o respeito e a maturidade necessária para conseguir explorar melhor isso. Para dizer em voz alta, então, foi preciso de um trabalho de muitos anos. Eu tive que aprender. E é importante lembrar que eu era bichinha, mas antes de tudo, eu era também evangélica. Então não dava para usar as duas skins ao mesmo tempo. Eu tive que dar um jeito. Essa história que eu já comecei a introduzir, eu divido ela com outras pessoas, que eu nem sei mais se ainda se lembram ou como se lembram. Inclusive eu vou dar um nome fictício para minha amiga Elisa, mas a história é real e eu tenho como base a minha própria memória. A gente estudava numa escola minúscula, de uma cidade pequena do sul de Mato Grosso. Ó nós aqui. Por fora a estrutura da escola lembrava até uma casa, assim, sabe? Tinha uns 3 corredores minúsculos, ligados por um único corredor maior. Era tudo minúsculo. Além da Elisa, ainda tinha outros personagens, como por exemplo a outra bichinha que andava comigo, mas que hoje eu não vou citar exatamente. Eu e esses amigos de sala não éramos o melhor exemplo de amor fraterno, mas a gente aguentava os dias de escola juntos, então tinha uma colinha especial que mantinha a gente ali como grupo, sabe? Um grupo de desajustados, totalmente descompensados, mas era o que dava de ser. A gente queria ser diferente, descoladas, coloridas, pintar o cabelo, botar um piercing, mas na real a gente só era esquisita mesmo. Como eu acabei de dizer, era o que dava de ser. Eu sou mais colorido que você.
E assim, literalmente ninguém respeitava a gente. O bullying, que na época começava a ser nomeado dessa forma pela mídia, corria solto por aqueles corredores minúsculos. Ainda assim, eu deixo claro que a Elisa era muito bonita, tava dentro do padrão. Ela tinha até um namoradinho, me lembro que ele tinha um piercing assim na boca, sabe? Tava no ensino médio e tinha uns 2 anos mais velho que ela. Os dois tinham o costume de se beijar bem na porta da escola. Que lembrando, era minúscula, tanto que a gente tinha que desviar deles pra não esbarrar no casalzinho, o personagem principal de novela. Até aí tudo bem, não incomodava ninguém de fato. Só que um dia a Elisa fez diferente. Terminou com o boyzinho e apareceu totalmente decidida. Gente, me descobri, eu gosto de mulheres, eu tô achando que eu sou bissexual. E eu fiquei tipo, nossa gata, parabéns, eu boto fé. Não queria me envolver e muito menos tocar no assunto, né? Não satisfeita, ela simplesmente fez a proposta. Vamos gays, assume também. E eu, o quê? Assumir o quê? Tá louca, garota, eu sou muito macho. Sai fora! A outra bichinha respondeu no mesmo nível e vida que segue. Mas a Elisa, muito à frente do seu tempo como ela era, já apareceu namorando de novo. Só que dessa vez era uma menina. Era tipo uns 2 anos mais velha que ela e do ensino médio. Uma caminhoneira mirim. Assim como fazia com o boyzinho do piercing, elas também se encontravam no final da aula, mas nem durou muito. Pouco tempo depois, elas foram pegas. Inventaram de se beijar na esquina da quadra onde ficava a escola, sob a luz do dia, em horário de pico, com carros, outras crianças, pais nas ruas, presenciando aquela cena de segundos. Pra cabeça do mato-grossense comum, aquilo foi realmente como um crime. Perturbou a cabeça do povo. Já no outro dia, a Elisa foi chamada na sala da direção. Os pais dela também foram chamados e naquele ponto, eles já até sabiam o que tinha acontecido. Elisa, aos 13 anos, foi tirada do armário à força e expulsa pela escola. A infração gravíssima? Safismo. A pena? Exclusão e humilhação. A escola, além de minúscula, fazia o que bem queria. A sutileza da violência era o grande mérito do método. Era pedagógica como podia. E a lição que eles deixaram foi uma só. Não existe espaço para pessoas como vocês. É uma pedagogia, ou melhor, são pedagogias LGBTfóbicas. Formas de educar a partir da violência. Eles diziam que todos sabiam da regra, não pode beijar dentro da escola. Mas se o beijo não aconteceu dentro da escola, como que a regra ainda valia? E se, ao invés de ser uma menina lésbica, fosse um rapaz heterossexual? E se ao invés de ser sob a luz do dia, fosse na calada da noite, escondido por trás de outras paredes e assim não incomodasse os olhos de ninguém? A regra ainda valeria? Como que o encontro entre duas bocas pode ter gerado uma punição como essa? A boca humana é formada por língua, lábios, mucosas, dentes, gengiva, bochecha, céu da boca, e assim forma uma parte do sistema digestivo do corpo humano. Só que você sabe que a boca também possui outras funções. Muitos de nós expiramos o ar do pulmão que passa pela laringe, fazendo as nossas cordas vocais vibrarem, e assim produzimos sons, que são modulados e saem pela boca. A boca fala, come, mama, cospe e também beija. O corpo fala e esse mesmo corpo também busca por carinho. O que importa os idiomas ensinados se a única língua que se fala ali é a violência secreta e surda da norma? E com isso eu realmente aprendi. Depois de tudo, a Elisa perdeu o ano e tacou foda-se. Até porque ela já tava fodida mesmo, né? E aí ela assumiu de vez uma estética bem sapatão, sabe? E eu só fiquei sabendo pelo finado Orkut. Depois a gente acabou perdendo também o contato. Naquela situação eu fiquei com muito medo, assustado. Eu pensava que calado, conivente com o lado mais forte, eu conseguiria me proteger melhor. Eu até me protegi, mas na realidade, essa história sempre esteve aqui. Eu posso até ter esquecido durante um tempo, mas 13 anos depois, ainda hoje, eu me lembro. No ano seguinte, 2011, eu me mudei de escola e iniciei o ensino médio muito mal. Foi uma das piores fases da minha vida e eu nem sabia o porquê. Ou eu tinha medo de saber. Nesse mesmo ano, Lady Gaga estava no seu auge vendendo uma mensagem positiva junto à sua música. Nascemos assim, se aceita, gay, vai ser feliz. Não era uma estratégia nova ou exclusiva, outros artistas já tinham apostado na mensagem de aceitação antes. Principalmente naquele período no início da década de 2010. E todos, obviamente, no meu fone de ouvido.
Mas Lady Gaga, que se auto-intitulava mãe de seus fãs, apareceu com uma mensagem direta, positiva e de acolhimento sobre a população LGBT em um período onde as pautas identitárias aos poucos ganhavam de novo os holofotes, junto às novas discussões feministas, a ascensão do Facebook e também a ascensão da internet móvel, fenômenos que ocorreram a partir do início da década passada. Bless God and bless the gays. No mesmo ano de 2011, o então deputado Bolsonaro se consolidava como uma subcelebridade, com aparições em programas como Super Pop e CQC. Usando de uma estratégia própria de popularização, ele iniciava discussões sobre tópicos polêmicos com afirmações agressivas sobre minorias políticas, que como efeito aumentavam a audiência dos programas e também colocavam o seu próprio nome em evidência. Era um ciclo que de certo modo se retroalimentava. E como sempre, os LGBTs eram vistos como um pratão cheio. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Na intimidade do espaço doméstico, meu pai lançava mão de um silogismo que invocava a natureza, a lei moral e acabava justificando a exclusão, a violência e até a morte de homossexuais, travestis e transexuais. Se tiver um filho bicha, eu mato. E esse filho era eu. Era eu. Em 2012, eu assisti a segunda temporada de RuPaul's Drag Race escondido, porque minha mãe não deixava. Foi nesse momento que eu passei a me permitir pesquisar sobre o que eu tava sentindo. Eu queria entender o que estava acontecendo. E eu particularmente queria saber sobre o que outras pessoas falavam sobre, desde pastores a outras pessoas LGBTs. Eu pesquisava por blogs e vídeos, principalmente de rapazes gays que indicavam filmes de romance, falavam sobre suas próprias histórias pessoais, questões da comunidade, enfim, coisas que ninguém me dizia a não ser através da internet. Eu tenho muito carinho por essas pessoas que eu sentia como se falassem comigo em um período em que eu não tinha ninguém pra conversar. E eu me descobri assim, paradoxalmente menos sozinho por causa da internet, graças à internet. Já dentro da escola, eu lembro que no mesmo ano eu assisti uma palestra que associava homossexualidade a abuso sexual na infância e a transmissão de HIV. Ainda bem que eu não precisava só da escola pra me educar. Mais à frente, em 2013, Silas Malafaia apareceu no De Frente com Gabi. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo. Idade. Hã? A audiência foi alta na TV e também foi um dos vídeos mais assistidos do YouTube no período. A fala homofóbica do Malafaia foi amplamente aclamada por grupos evangélicos e em discussões na internet, como aqui no YouTube. No geral, violentados por quem? Não, por parentes, violentados por homossexuais? vizinhos. Não, por ser heterossexuais. Bom, então vamos lá. Foi também em 2013 que o pastor Marco Feliciano passava a presidir a Comissão de Direitos Humanos com um discurso publicamente anti-LGBT. Tive que ouvir dentro da escola que eles estavam certos e não tinha o que eu pudesse fazer a não ser carregar essa dor comigo. Esse era o meu último ano do ensino médio e nesse cenário me afastei da igreja e passei a cometer o pecado da dúvida. Dentro de mim uma verdade ficava grande demais até que ela precisou sair pela boca. Acho que eu sou bichinha mesmo. E quando saiu eu não sabia o que fazer com isso. 2013 foi o mesmo ano em que Paul Preciado escrevia e publicava o texto Quem Defende a Criança Queer. Esse ano, em 2023, o texto completou 10 anos e ainda cabe muito bem. O tempo e o contexto é outro, mas as violências contra as crianças seguem a mesma fórmula sob o respaldo do discurso conservador. A criança continua a ser considerada um corpo que não tem o direito de governar. Permitam-me responder como a criança governada que foi. Os defensores da infância e da família invocam a figura política de uma criança que eles constroem de antemão como heterossexual e de gênero normatizado. Essa infância que eles pretendem proteger está cheia de terror, de opressão e de morte. Tive pai e mãe, e no entanto, eles não foram capazes de me proteger da repressão, da humilhação, da exclusão, da violência. O que meu pai e minha mãe protegiam não eram meus direitos de criança, mas as normas sexuais e de gênero que eles mesmos aprenderam dolorosamente através de um sistema educativo e social que castigava qualquer forma de dissidência com a ameaça, intimidação e até a morte. Eu também fui a criança que o conservadorismo supostamente tenta proteger. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Eu também fui a criança que o conservadorismo supostamente tenta proteger. E eu posso afirmar, eu nunca estive realmente seguro. Inclusive me lembro de assédios que eu sofria na rua no caminho de volta da escola por homens adultos e heterossexuais. Quando eu tentava falar sobre com alguém, a culpa era sempre minha, por ser afeminado demais. Eu que deveria mudar.
Um discurso muito comum entre os políticos é sobre defender as crianças. Mas eu sempre me pergunto, defender do quê? Até porque, na realidade, não defendem de fato os direitos dessas crianças. Eu olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Tentei pintar um clima, voltei. Quem está atento sabe que esse discurso não é sobre a proteção das crianças, e sim sobre a manutenção da violência que parte dos adultos. A estratégia é a mesma há muito tempo, pânico moral, e acho que você já sabe o que é isso. O pânico moral indica que existe uma suposta ameaça à estabilidade social, uma crise, e também indica quem são os seus autores. É aí que se aproveitam de grupos já discriminados, como no caso de pessoas LGBTQIA+. É sempre uma caricatura reforçada por estereótipos que já habitam o imaginário social. A razão do pânico se torna a razão da crise, mesmo que claramente não seja. E assim o problema se desloca para outro ponto, sempre desproporcional às suas causas reais. Por exemplo, sabe os problemas da educação brasileira? Fácil, culpa da ditadura gay. Culpa dos gays. Quem não lembra do tal kit gay, que é falado desde meados de 2010, ou das mamadeiras de piroca que nunca existiram, mas que até hoje causam pesadelos no cidadão de bem? Bolsonaro, aqui ó! Uma comoção fácil, ignorante e que gera não só desconforto por todos os lados, mas muita tensão. É um bait político muito comum, mas que influencia diretamente nossas vidas. Para muitos, nossas histórias de sofrimento com a LGBTfobia são meramente uma pauta política. É uma discussão sensacionalista em um programa de televisão, é um palanque para políticos se promoverem, é também parâmetro para definir quais pessoas, relações, famílias habitam o fracasso e assim delimitar o que é esse sucesso ideal. A LGBTfobia enche o bolso de alguns. É o que ocupa espaço quando não há nada de útil para ser dito. É também a esperança nessa promessa de mudança de vida que o capitalismo precisa oferecer às nossas custas. Não é sobre religião ou sobre natureza, nem mesmo sobre um comportamento moralmente adequado. É sobre dinheiro, é sobre poder e dominação cultural. Por essa razão, mais uma vez, eu reforço a importância de tomar as rédeas das nossas próprias narrativas e memórias. Essa possibilidade de falar por si mesmo é um direito inerente a qualquer um.